Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o anabolismo dos ácidos graxos e o nosso grupo é formado por Ana Vitória, Beatriz Vilar, Gabriel Araújo, Isabela Canário, Mariana Almeida e Matheus Jatobá. Então, mas o que é esse anabolismo de ácidos graxos? Bom, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre esse conceito, sobre a importância e onde isso acontece no nosso corpo. Em relação ao anabolismo dos ácidos graxos, basicamente ele vai ser a via que permite o nosso corpo construir as moléculas de gordura a partir de componentes menores, como por exemplo o acetato, que é um composto bem pequeno e solúvel. Como qualquer processo anabólico, ele vai consumir energia, principalmente na forma de ATP e NADPH, e isso vai acontecer por meio de uma série de reações endergônicas, que são reações não espontâneas, que vão reduzir e organizar essas pequenas moléculas em cadeias maiores, como por exemplo os ácidos graxos. Mas por que o anabolismo dos ácidos graxos é tão importante? Bem, os lipídios, eles são a principal forma de armazenamento de energia no nosso corpo, principalmente porque eles vão conseguir armazenar muito mais energia por grama do que os próprios carboidratos. São moléculas mais compactas, hidrofóbicas e, exatamente por esse motivo, eles não vão reter água como os carboidratos fazem. E isso vai tornar eles muito mais eficientes do ponto de vista energético. Então, quando a gente ingere uma refeição rica em carboidratos, o nosso organismo já tem energia suficiente para as necessidades imediatas. E esse excesso de glicose vai ser convertido em ácidos graxos e depois vai ser armazenado na forma, por exemplo, de triglicerídeos, principalmente na parte do tecido adiposo. Esse processo ele vai ser conhecido exatamente como o anabolismo dos ácidos graxos e ele vai ser essencial para que a gente mantenha as nossas reservas de energias que vão ser utilizadas, por exemplo, em momentos de jejum ou em momentos que queira uma maior demanda energética. Mas, além desse papel energético que eu acabei de citar, esse anabolismo dos ácidos graxos ele vai ser extremamente importante para outras funções vitais. Por quê? Porque ele vai ser, os ácidos graxos eles são componentes fundamentais das membranas celulares, porque eles vão participar da sua estrutura e fluidez. Em relação à localização da síntese dos ácidos graxos, essa síntese vai acontecer no citoplasma e isso é muito importante porque é válido destacar que o catabolismo, que no caso é meio que o contrário, porque o catabolismo a gente está falando sobre a quebra dos ácidos graxos, que também vai ser chamada de beta-oxidação, vai ocorrer na mitocôndria. Ou seja, a gente já consegue perceber que a síntese e a degradação dos ácidos graxos, elas vão acontecer em compartimentos diferentes da célula, o que ajuda a regular e evitar com que essas duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. E aí a célula passa a controlar melhor quando vai armazenar ou quando ela vai utilizar essa gordura como energia. Em relação aos tecidos mais ativos, a gente separou os principais aqui para vocês, começando pelo fígado, que é o principal local da síntese desses ácidos graxos nos organismos, né? O fígado ele vai receber grande parte da glicose e de outros nutrientes da alimentação e vai transformar em lipídios quando a gente tem esse excesso e vai acabar enviando para outros tecidos. O segundo tecido mais ativo aqui vai ser o tecido adiposo, e aqui é bem curioso porque além dele armazenar a gordura, o tecido adiposo ele também tem capacidade de sintetizar, e aí ele vai responder um pouco à parte da insulina, que é aquilo que quando os níveis de glicose estão altos, ele acaba ativando a lipogênese. E por último, as glândulas mamárias, durante a lactação, porque durante a amamentação, essas glândulas mamárias elas vão sintetizar grande quantidade de lipídios exatamente para compor o leite materno. Então, gente, agora eu vou falar um pouco sobre os precursores e substratos da biossíntese de ácidos graxos. Primeiro, é importante entender que essa biossíntese ocorre no citoplasma. Então, todos os precursores precisam estar presentes no citoplasma para que sejam utilizados como substratos dessa biossíntese. Além disso, os dois principais precursores vão ser o acetilcoenzima A e o NADPH. E eles vão ser originados de duas vias metabólicas importantes, que seria o ciclo de Krebs e a via das pentoses fosfato. E é tudo isso que a gente vai entender agora. Falando um pouco sobre o acetilcoenzima A. Ele vai ser o principal precursor da síntese de ácidos graxos. Por quê? Porque ele vai ser capaz de doar seus carbonos para que essa síntese ocorra. Então, ele é muito importante. Porém, a gente tem um problema. O acetilcoenzima A, voltando um pouco no tempo, vai ser originado ali no final da glicólise para o início do ciclo de Krebs. Como? No final da glicólise, a gente vai ter a origem do piruvato. Esse piruvato
vai sofrer uma reação de descarboxilação através da enzima piruvato desidrogenase e vai dar origem ao acetil. O acetil vai se unir com a coenzima A e vai formar o acetilcoenzima A. Só que todo esse processo, ele acontece na matriz mitocondrial. E para que o acetilcoenzima A seja utilizado na biossíntese de ácidos graxos, é preciso que ele vá para o citoplasma. Porém, esse acetilcoenzima A, ele não consegue atravessar diretamente a membrana mitocondrial para ir para o citoplasma. E aí, por isso, ele precisa sofrer um transporte indireto para conseguir chegar nesse citoplasma. E aí, vamos entender um pouco como que esse transporte funciona. Esse transporte vai funcionar da seguinte forma. Uma das primeiras etapas do ciclo de Krebs é a formação do citrato, que é a junção do acetilcoenzima A com o oxalacetato. Esse citrato, sim, tem a capacidade de atravessar a membrana mitocondrial através de alguns transportadores específicos. Então, o citrato vai atravessar a membrana mitocondrial e vai chegar no citosol. Quando chegar no citosol, esse citrato vai sofrer a ação da ATP citrato-liase, que é uma enzima, e ele vai ser novamente convertido em acetilcoenzima A e oxalacetato. E aí é assim que a gente consegue que o acetilcoenzima A seja transportado da matriz mitocondrial, que é onde é sua origem, para o citoplasma, que é onde ele precisa estar para atuar no metabolismo dos ácidos graxos. Falando um pouco sobre o outro precursor, que é o NADPH. Primeiro, a gente precisa entender que a síntese de ácidos graxos é um processo altamente redutor. E aí, quem vai ser capaz de fornecer elétrons para que as reações de redução aconteçam? Justamente o NADPH. Esse NADPH, ele vai ser originado de duas fontes principais na nossa célula: da via das pentoses fosfato e da enzima málica. A enzima málica é o seguinte: ela vai ser capaz de converter o malato, que vai ser oriundo do oxalacetato, em piruvato. E aí, quando faz essa conversão, essa reação vai gerar como subproduto o NADPH. Então, aí a gente já entende uma forma de adquirir esse NADPH. A outra forma seria a via das pentoses fosfato. Eu vou aprofundar um pouco mais nessa via, porque ela é bem importante. Ela vai acontecer no citoplasma, então a gente não vai ter aquele problema de ter que fazer o transporte como aconteceu no acetilcoenzima A, que precisou sair da matriz mitocondrial para ir para o citoplasma. No caso da via das pentoses fosfato, ela já vai produzir o NADPH diretamente no citoplasma. E aí, isso vai acontecer através das etapas oxidativas. Essas etapas oxidativas vão ter como enzima principal a G6PD. E aí, essa via das pentoses fosfatos, ela vai ser muito comum em tecidos como fígado, glândula mamária e tecido adiposo, que são justamente órgãos, né? Vão ser ali estruturas que são importantes e envolvidas no anabolismo de ácidos graxos. Além disso, essa via da pentose fosfato, só em forma de relembrar mesmo, também vai formar a ribose 5-fosfato. Porém, esse não é o foco da lipogênese. A lipogênese vai focar só no subproduto do NADPH, que é oriundo dessa via. Agora a gente vai entender como o ciclo de Krebs, além de produzir energia, também vai conseguir participar da síntese de lipídios e auxiliar na geração de NADPH no citosol. Isso acontece especialmente quando a gente tem excesso de energia na célula, e aí esse ciclo de Krebs consegue funcionar como outras vias metabólicas. Tudo vai começar quando você tem um excesso de ATP, e aí nesse ciclo vai ocorrer o acúmulo de citrato. Quando o citrato se acumula, o citrato excedente ele vai acabar sendo exportado para o citosol, através de alguns transportadores específicos da membrana mitocondrial. E aí essa possibilidade do citrato atravessar a membrana mitocondrial é o que vai possibilitar que o acetilcoenzima A ele saia da matriz mitocondrial e consiga chegar no citosol para participar da biossíntese de ácidos graxos. E aí como é que isso vai acontecer? O citrato foi transportado para o citosol. Quando ele chega lá, ele vai sofrer ação, ser clivado pela enzima ATP citrato-liase, e aí ele vai ser novamente transformado em acetilcoenzima A e oxalacetato, como aqui descrito nessa reação. E aí o citrato agora virou acetilcoenzima A e oxalacetato. O acetilcoenzima A, ele já vai funcionar como um precursor da biossíntese de ácidos graxos, e o oxalacetato, ele vai ficar lá no citosol, só que ele não pode ficar nesse formato. Ou ele vai ter que voltar para a mitocôndria, ou ele vai ser
degradado, se transformar em malato. Esse malato vai se transformar em piruvato, e aí essa reação de malato se transformando em piruvato vai ter como subproduto o NADPH. Tudo isso vai nos mostrar um excelente exemplo de interconexão metabólica que acontece nas nossas células. Por quê? A gente vê que tanto o ciclo de Krebs quanto a via das pentoses fosfatas vão estar envolvidas tanto no metabolismo de carboidratos quanto no metabolismo de ácidos graxos, como foi explicado nesse momento da aula. E aí, isso vai ser muito importante, porque a gente entende que o corpo, ele consegue integrar diferentes vias para construir esses ácidos graxos quando há energia sobrando. Eu vou falar sobre a regulação enzimática da biossíntese dos ácidos graxos. Ela acontece por meio da acetil-CoA carboxilase, que é uma enzima, também chamada de ACC, que ela tem a função de catalisar a conversão de acetil-CoA em malonil-CoA, que é o primeiro passo comprometedor na síntese de ácidos graxos. Ela catalisa essa conversão. E aí ela tem dois meios, com a regulação alostérica, que o ativador é o citrato, e ele indica o excesso de energia, a abundância de energia e os precursores, e como inibidor, o ácidos graxos de cadeia longa, como o palmitoil-CoA, ou palmitato, que é o feedback negativo. Também pode acontecer regulação por fosforilação, que a forma ativada da ACC é desfosforilada e a forma inativa é fosforilada. Ela pode... A AMP quinase vai fosforilar e inibir a ACC quando os níveis de energias estão muito baixos. Então, quando o nível de energia está baixo, sobe e inibe a ATP, ou ACC. E a insulina, ela vai desfosforilar a ACC, ou seja, ela vai ativar a ACC, quando tem muita energia. O glucagon faz o contrário da insulina. Se a insulina estimula a síntese de ácidos graxos, desfosforilando o ACC, o glucagon fosforila e ele vai ativar a AMPK, que vai inibir a síntese. A regulação transcricional é feita pela SREBP1C, ou seja, Sterol Regulatory Elemental Binding Protein 1C. E o que ela faz? Ela é um fator transcricional que aumenta a expressão de enzimas da biossíntese de ácidos graxos, ou seja, ACC, que é acetil-CoA, carboxilase, ácido gráxico sintase, que é a FAS, ATP citratoliase e enzimas que produzem NADP. Esse tipo de regulação é induzido por insulina, carboidratos em excesso, e é inibido por jejum, pufas e glucagon. E o que acontece além disso é o feedback negativo. Esse feedback negativo é quando o produto final, que é o ácido palmítico, o palmitato, está em altos níveis, acontece que acaba inibindo a síntese de ácidos graxos, porque quanto mais tem, menos vai precisar. Então, a síntese não vai ocorrer da mesma maneira. Etapas da síntese de ácidos graxos. Como foi falado, ela acontece no citosol, principalmente em células do fígado e do tecido adiposo, e é feita por um grande complexo enzimático, chamado ácido graxo sintase, que eu vou falar mais sobre esse complexo mais na frente. A primeira etapa da síntese é o carregamento da síntese. E tudo começa com duas moléculas, a acetil-CoA e malonil-CoA. O acetil-CoA ele vai ser carregado para o domínio Ks da enzima, enquanto o malonil-CoA ele se liga a uma estrutura chamada CP, que é tipo um braço móvel dentro da enzima. E aí essas duas moléculas elas vão dar origem ao esqueleto de carbonos do ácido graxo. A segunda etapa é a etapa de elongação, que a partir daí vai começar um ciclo que vai se repetir várias vezes. E aí, em cada rodada desse ciclo,
a cadeia de ácido graxo ela vai crescer 2 carbonos por vez. E esse ciclo ele envolve 4 reações principais. A primeira reação é a reação de condensação, em que o acetil e o malonil eles vão se juntar e vão liberar uma molécula de CO2. A segunda reação é uma redução, né? A primeira redução do ciclo, em que a nova molécula formada ela vai ser reduzida com o uso do NADPH, convertendo uma acetona em hidroxila. A terceira reação é uma reação de desidratação, em que vai ser eliminada uma molécula de água, formando uma dupla ligação. A quarta reação do ciclo vai ser novamente uma redução, a segunda redução. E mais uma vez o NADPH vai atuar e a dupla ligação vai ser reduzida, deixando a cadeia saturada. Depois disso, o intermediário ele vai ser transferido de volta para o domínio de condensação e entra mais um malonil. O ciclo recomeça e esse processo se repete até que a cadeia atinja 16 carbonos. Aí, finalmente, quando a cadeia atinge 16 carbonos, vamos entrar na terceira etapa da síntese, que é o término da síntese, em que a enzima tioesterase, que também faz parte do complexo, vai cortar a molécula e liberar o produto final, que é o ácido palmítico, também conhecido como palmitato, que eu vou falar um pouquinho mais sobre o palmitato mais na frente. Agora eu vou dar mais detalhes a respeito da enzima ácido graxo sintase, né? O papel dela. Ela também pode ser chamada de FAS. Em humanos, essa enzima é um complexo dimérico, ou seja, ela é formada por 2 unidades idênticas que trabalham em conjunto. Ela é uma enzima, assim, multifuncional, né? Como deu para perceber, ela tem vários domínios que executam diferentes funções dentro do mesmo complexo. É como se fosse assim, são várias estações por onde a molécula vai passando enquanto ela é transformada. E os principais domínios da FAS são a acetiltransferase, que transfere o acetil e o malonil para os seus locais apropriados, a beta-cetoacilsintase, que realiza a condensação entre eles, a redutase, que faz a primeira redução com NADPH, a desidratase, que desidrata, né, remove a água, a molécula de água, a enoil redutase, que realiza a segunda redução, a tioesterase, que faz a liberação do produto final, e a ACP, que é, como eu disse, né, o braço móvel, que leva os intermediários entre os domínios, né, uma espécie de braço que vai levar a molécula de um domínio para o outro. E a função da FAS é justamente catalisar todas as etapas de elongação da cadeia carbônica até formar o ácido graxo saturado, que é, no caso, o palmitato, né, que é o principal produto da biossíntese de ácidos graxos, né? Como foi falado, ele tem 16 carbonos e é totalmente saturado, não tem dupla ligação. E a FAS humana, ela é programada para parar após 7 ciclos de elongação, resultando nesse palmitato. Como vocês podem ver aqui no slide, a equação global da síntese dele é essa. E o palmitato, ele posteriormente, ele pode ser alongado ou dessaturado, formando outros tipos de ácidos graxos. Só que, assim, vale lembrar que os humanos eles não conseguem inserir duplas ligações após o carbono 9. O que explica por que certos ácidos graxos, como o linoleico, o linolênico, são considerados essenciais na dieta. Bom, vamos falar agora da conversão em triglicerídeos. Os ácidos graxos sintetizados no citoplasma, quando eles são ligados a uma molécula de glicerol, serão convertidos em triglicerídeos. Essa é a principal forma de armazenamento de energia no nosso corpo. E aí esse processo ele vai ocorrer principalmente em condições de excesso calórico, ou seja, quando a ingestão de calorias, especialmente de carboidratos, é maior do que o organismo consegue utilizar de forma imediata.
E aí, a insulina, que é o principal hormônio anabólico do corpo, ele vai atuar estimulando essa conversão. E, depois de formados, os triglicerídeos são empacotados no fígado ou no tecido adiposo e serão enviados, por meio de lipoproteínas, para os adipócitos, que são células especializadas no armazenamento de gordura. E ali, os triglicerídeos ficarão armazenados em gotículas lipídicas, que aí podem ser mobilizadas futuramente para quando o corpo precisar de energia, né? Como em momentos de jejum ou maior demanda metabólica. Aqui a gente consegue identificar essa reação de conversão, onde 3 ácidos graxos, em conjunto com glicerol, vai formar o triglicerídeo e também 3 moléculas de água. Com relação à formação de fosfolipídios em membranas celulares, a gente precisa entender que nem todo ácido graxo sintetizado vai ser direcionado para a reserva energética. Muitos deles têm um papel estrutural muito importante e são utilizados na produção de fosfolipídios. Esses fosfolipídios são o quê? São as principais estruturas, os principais componentes, né, das membranas celulares. E aí esses fosfolipídios, eles vão formar a bicamada lipídica, que é uma estrutura fundamental para delimitar as células e também as organelas internas, como o núcleo, a mitocôndria, o retículo endoplasmático. E essa membrana não só separa o conteúdo intracelular do meio externo, como também permite o transporte de substâncias, além da comunicação entre as células e a sinalização celular. E aí esse destino é especialmente importante em tecidos que apresentam alta taxa de renovação e atividade metabólica, como é o caso do fígado, do intestino, do sistema imune e de células em divisão. Ou seja, a síntese de fosfolipídios ela vai ser essencial para manter o crescimento, a manutenção e a integridade das células em torno do organismo. Já falando de transporte e utilização nos tecidos periféricos, a gente precisa entender que esse é um outro destino muito importante dos ácidos graxos, que é justamente o transporte para outros tecidos do corpo, como o músculo esquelético e o coração. Esses tecidos eles vão utilizar os ácidos graxos como uma das principais fontes de energia, principalmente em situações como o repouso prolongado, o jejum ou durante atividades físicas de intensidade leve a moderada. Esse transporte pode ocorrer de 2 formas. A primeira é através da albumina, uma proteína plasmática produzida no fígado e bastante abundante no sangue. Ela se liga aos ácidos graxos livres e vai levar eles até os tecidos onde eles serão utilizados. Já a segunda forma envolve o empacotamento dos ácidos graxos em lipoproteínas, como as VLDL, que são as lipoproteínas de muito baixa densidade. Agora vamos falar sobre a relevância clínica do anabolismo de ácidos graxos. Primeiro vamos falar da função fisiológica. O anabolismo de ácidos graxos, ele serve para o armazenamento eficiente de energia no tecido adiposo, a síntese de membranas celulares e mielina e a produção de leite em lactação. Além disso, nós temos algumas doenças associadas ao anabolismo de ácidos graxos. Uma delas é a obesidade, que é o excesso crônico de ingestão calórica ativa e que ativa a lipogênese hepática. O aumento da síntese de ácidos graxos contribui para a expansão do tecido adiposo. Enzimas como a acetil-CoA carboxilase e a FAS estão hiperativas, o que favorece o acúmulo de gordura. Na diabetes tipo 2, a insulina leva a um desacoplamento entre a lipogênese e a regulação da glicose. A lipogênese descontrolada aumenta o depósito ectópico de gordura, seja em fígado ou em músculo, agravando a resistência insulínica. Já na esteatose hepática, é quando o fígado sintetiza mais ácidos graxos do que ele pode oxidar ou exportar, ocorrendo assim um acúmulo de triglicerídeos hepáticos. Essa superexpressão de ácido graxo pode gerar também uma cirrose e uma fibrose. Agora vamos falar sobre o câncer. As células tumorais, especialmente em cânceres de mama, próstata e pulmão, reprogramam o metabolismo para favorecer a lipogênese. A FAS, que é uma enzima, é superexpressa e essencial para a proliferação e sobrevivência celular. A inibição farmacológica da FAS leva a uma apoptose em células tumorais sem afetar tanto as células normais.
Agora vamos falar sobre as aplicações práticas do anabolismo de ácidos graxos. As terapias farmacológicas. Os inibidores de enzimas como a FAS, acetil-CoA carboxilase e ATP citrato liase estão em estudo para tratar algumas doenças, como o câncer, que eles querem limitar o crescimento celular dependente de lipídios, a obesidade, ou seja, reduzindo a lipogênese hepática e a adipogênese, e a diabetes tipo 2, que seria melhorar a sensibilidade à insulina. O anabolismo de ácidos graxos também pode ser levado para a nutrição, como na suplementação lipídica em gestantes e lactantes, assim como dietas cetogênicas e low carb, que buscam reduzir a lipogênese, promovendo uma oxidação de ácidos graxos. O jejum intermitente também reduz o estímulo à síntese lipídica. A modulação de lipogênese por fitonutrientes e suplementos naturais, exemplo o ácido linoleico, conjugado, polifenóis, está sendo estudada ainda. Em relação à biotecnologia, nós temos os biocombustíveis, cosméticos, alimentos funcionais, como a ômega 3, e os cosméticos nós temos os emolientes derivados de lipídios naturais. Um biocombustível seria o biodiesel. Além disso, temos os óleos naturais, ou os óleos industriais, que são feitos de lubrificantes biodegradáveis. Os micro-organismos geneticamente modificados, como o E. coli ou leveduras, são utilizados para produzir esses ácidos graxos que são específicos. Bom, para finalizar, vimos que o anabolismo dos ácidos graxos é uma via essencial para a construção e armazenamento de energia, especialmente na forma de gordura. Ela vai acontecer no citoplasma das células, utilizando o acetil-CoA e o NADPH como precursores energéticos, e esse processo vai resultar principalmente na formação do palmitato e vai depender de algumas enzimas reguladoras importantes. Essa regulação vai ser fortemente influenciada por alguns hormônios, como a insulina, que vai estimular a síntese, enquanto o glucagon e a MP quinase vão inibir. O destino dos ácidos graxos sintetizados pode ser o armazenamento como triglicerídeos, a formação das membranas ou até mesmo a sua liberação para uso por outros tecidos. Já do ponto de vista clínico, entender essa via é muito fundamental para compreender doenças metabólicas como, por exemplo, a obesidade, a resistência à insulina e até estratégias terapêuticas que tentam modular essa síntese. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender como o nosso corpo lida com os nutrientes que ingerimos e também a consolidar esse tema tão importante no estudo do metabolismo. Bons estudos!